Então, ontem, se é uma coisa que esses tempos de desequilíbrio estão nos mostrando, é o seguinte, o Fábio Cuba. Sim. A gente faz uma piada achando que é uma piada, né? E aí o fato, a sério, quando a gente vê, é a piada. Entende? O Brasil vive dias em que há um dumping com os humoristas, coitados. É muito duro fazer graça no Brasil hoje. Porque é tão absurdo que algumas coisas que emanam daqueles que deveriam tomar atitudes sensatas, né, que o humorismo fica até meio perdido. O que é o humorismo? O que é o humor? O que é a expressão latina que ilustra o busto do Arlequim, né? Ridendo castiga-te mores, Fábio Cuba. Né? Momento cultural. Literalmente, rindo, castigam-se os costumes. Mas é que a ideia do castigo aí a gente sempre associa ao castigo físico. Não, é a ideia da correção, da moralização. Então, rindo, moralizam-se os costumes. A comédia sempre pretendeu ser, né, ou originalmente a comédia, é uma forma irônica, sardônica de você tratar da realidade. Né? E o que é o riso? O que é o humor? É quando você desloca um pouco o sentido, você mostra o grãozinho de ridículo que há na coisa séria. Então, em princípio, pode-se rir de tudo. Eu estou entre aqueles que acham que, para fazer humor, né, de preferência faça humor contra os poderosos, não faça humor contra os fracos. Não faz muito sentido, né? Não há muita graça em rir de quem já não tem nada, de quem já se lascou. Né? Me parece que o único sentido que tem, então, dessa moralização dos costumes é moralizar os costumes dos poderosos. Eu até admito que entre os fracos se possa fazer um humor interno, mas não o forte rir do fraco. Quando o forte ri do fraco é covardia só. Quando o fraco ri do forte é resistência. É assim mesmo. Né? Acontece que ultimamente você vem, faz uma graça e quando você vê aquilo que você disse como piada, acontece. E isso aconteceu ontem aqui. Vocês se lembram, meninos, quando se noticiou a ida do Fabrício Queiroz para a prisão domiciliar? Sim, né? Claro. Decisão do STJ. E que o juiz havia determinado, o presidente do STJ, né, o Otávio Noronha, havia determinado que também a mulher do Fabrício, se aparecer a Márcia Aguiar, ela também vai para a prisão domiciliar. Não deixa de ser uma coisa especiosa, né, que uma pessoa com prisão preventiva decretada, estando foragida, tenha esta prisão convertida em prisão domiciliar. Eu disse aqui, você não pode punir alguém porque tentou fugir. Tentar fugir é uma condição de quem está tendo uma possibilidade de quem teve a prisão decretada. Você não precisa agravar. Quando esse sujeito for preso, ele não merece ter a pena agravada porque ele fugiu. Né? Agora, ser beneficiado porque fugiu, aí não dá. Aí contraria contraria a lógica elementar. Né? E quando a dona Márcia Aguiar, enfim, também teve a prisão relaxada, aí eu brinquei aqui, vocês lembram a brincadeira que eu fiz aqui? Eu disse, o que é? Teve a prisão relaxada para cuidar do marido? Não foi isso que eu falei?
Foi. Sim. Brincando. Porque eu não conhecia ainda a decisão do Noronha. Aí saiu a decisão do Noronha. E por que ela teve a prisão convertida em prisão domiciliar? Diz ele, para cuidar do marido. Oh! Não, mas essa era a minha piada. Ô, doutor Noronha, eu não sou humorista, mas também uso do recurso da ironia. Agora, desse jeito, é uma concorrência desleal com quem faz ironia. Por que é uma concorrência desleal, ô Fábio Cuba? Porque eu não posso nem mandar, nem prender, soltar, nem mandar prender, nem mandar soltar ninguém. Uhum. Agora, ele pode. Daqui a pouco, nós teremos poderosos que vão virar monopolistas da ironia também. Botar uma mulher que está com prisão preventiva decretada em prisão domiciliar sob o pretexto de que ela deve cuidar do marido, eu diria que é um machismo impróprio até para alguém que está sendo, enfim, que está respondendo a uma demanda judicial, digamos assim. Quer dizer que se o marido não tivesse doente, ela não teria tido esse benefício, é isso? Agora, será que ele precisa disso? Os senhores poderosos do Brasil precisam, ao tomar decisão, claro, respeitar a lei, né? Sempre. Agora, precisam tomar cuidado para não afrontar, não as ruas, não afrontar o mais comezinho bom senso. Né? E esse é um caso. Olha aqui, doutor Noronha. Eu, Reinaldo Azevedo, que não sou advogado, eu não teria dificuldade nenhuma em justificar, presta atenção no que eu vou falar que é delicado, hein? Psiu, presta atenção. Vocês sabem que eu aqui não discuto se o sujeito é culpado, se ele é inocente, se não sei o quê, porque eu não sou justiça. Eu não me comporto como juiz. E também não sou Deus. O que eu vejo é, o devido processo legal foi cumprido? Está de acordo com a lei? Encontra amparo legal? Se sim, eu digo, se não, eu digo. Se eu achar que não, eu pego e digo que não. Eu não teria dificuldade nenhuma em justificar, tecnicamente falando, a liberdade do Fabrício e da mulher. Embora eu discorde, porque eu acho que há mais motivos para manter a prisão do que para manter a liberdade. Mas admito, presta atenção nisso, admito que há argumentos para botar em liberdade. Tá claro o que eu estou dizendo? Há argumentação possível. Eu saberia fazê-lo com o pé nas costas. Mas também sem argumentar o contrário. E acho que o argumento contrário é mais forte. Portanto, em favor da prisão preventiva. Puxa, Reinaldo, mas então você está me dizendo que direito é quem tem o melhor argumento? Sim, isso é o direito. Desde que ancorado na lei. Isso, direito é forma. Graças a Deus é. Se não fosse isso, seria arbítrio, seria só exercício da vontade. E aí o poderoso manda mais. Então, eu insisto, se o doutor Noronha quer argumentos para botar Fabrício na rua, para botar a mulher na rua, eu tenho, bons. Não vou fornecer. Porque eu não sou advogado. E eu sei muito bem os argumentos para mantê-los presos, que eu acho mais fortes. Agora, pegar uma pessoa foragida, com prisão preventiva decretada, botar em prisão domiciliar, sob o pretexto de que ela tem de cuidar do marido, que também está saindo da preventiva para domiciliar, aí, doutor Noronha, o senhor abusa do bom senso e abusa da paciência das pessoas lógicas. E abusa dos fatos.
e abusa da realidade brasileira, e abusa dos pobres, e abusa dos pretos, e abusa das grávidas, e abusa das mães presas, que por alguma razão não têm esses benefícios. Porque então, quiçá, tenhamos agora a criação de uma jurisprudência, quem sabe? Mas isso tem implicações. Eu suponho que não precisa ser amigo do presidente ou amiga do presidente para ter direito a esse benefício. Vocês sabem que eu não sou, nunca fui, paguei um preço alto por isso. Eu não sou do tipo, pega, prende, arrebenta, não sei o que, tal. Na verdade, eu como sou um liberal de verdade, eu não sou esse lixo reacionário que anda por esses vagabundos, canalhas, que se dizem liberais e não passam de fascistoides, asquerosos, pensando a soldo. Não pensam, não pagam nem as próprias cuecas. Eu, como um liberal de verdade, eu tendo a ser a favor da liberdade. Eu acho que o Estado tem de prender em último caso. No geral. Então eu não sou do tipo, pega, prende, arrebenta, bota pra cá. Não sou disso. Isso é coisa dos idiotas. Gente desprezível com quem eu nem quero conviver, eu não quero nem cumprimentar. Não quero nem respirar o mesmo ar. Eu não preciso ser amigo dessa gente. Agora, quando uma decisão é tomada sem nenhum lastro jurídico, a não ser o puro solipsismo, aí não dá. O que é solipsismo em direito, Fábio Cuba? Momento cultural. Solipsismo é quando você tem uma interpretação absolutamente subjetiva da realidade. Você parte do princípio de que o mundo real não existe. Tudo que existe é interpretação. Tudo que existe depende do olhar do sujeito. Obviamente, o direito não pode ser isso. Não é? Doutor Noronha, volte ao livro-texto e o senhor encontrará razões, se quiser, para soltar os dois, e eu vou contestá-lo. Porque as razões para mantê-los presos são mais fortes. Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal. Agora, as razões pelas quais o senhor concedeu o regime, a prisão domiciliar para a mulher do Fabrício, afronta o bom senso. O presidente disse que a relação entre vocês foi amor à primeira vista, um amor hétero, naturalmente, né? Enfim, as pessoas se apaixonam por quem lhes pareça melhor, não seria eu arbitrar. Mas eu diria, além de um amor hétero, certamente há algo de heterodoxo nesse amor também, aí pelo filtro da sua interpretação da lei. Né? Porque o senhor também foi aquele que disse que o presidente não era obrigado a divulgar o resultado dos exames que fizera para detecção do coronavírus, quando ele circulava por aí sem máscara, estimulando a concentração de pessoas e se miscuindo entre as pessoas, se misturando com as pessoas. O senhor transformou aquilo que era, obviamente, que tinha uma dimensão pública, o senhor leu apenas segundo uma inexistente dimensão privada, ou existente, porém, obviamente, submetida ou subsumida pela dimensão pública do presidente. Né? É preciso tomar cuidado.
o presidente pretende nomear o próximo ministro do Supremo, ele diz que tem que ser terrivelmente evangélico. Não sei se será. Não consta que tem que ser terrivelmente heterodoxo. Não é? Vamos ao noticiário. Vamos lá, meninos. Vamos lá, Reinaldo. Fabrício Queiroz deve deixar a cadeia ainda hoje, nas próximas horas. O desembargador Milton Fernandes de Souza, do TJ do Rio, ordenou agora à tarde que seja cumprida a liberação. Quem deve buscar o ex-assessor de Flávio Bolsonaro no complexo penitenciário de Jericinó é a filha dele, Natália. Ela escreveu ontem uma mensagem emocionada nas redes sociais. Aspas para Natália Queiroz. Estou indo te buscar, meu pai. E você vai ter o abraço de todos os seus filhos que estão cheios de saudades e tanto te amam e sabem o homem incrível que você é. Então, portanto, né, a gente vê que o Fabrício, não depende, né, da Márcia Aguiar para ser bem tratado. Ou depende? Tá claro aí que não, né? A gente vê que ele pode perfeitamente bem. Quem pode cuidar dele? A filha, por exemplo, as filhas. Não será um pobre homem desamparado. Parece que o argumento do Noronha se perde para a decretação da prisão domiciliar da mulher também. Que até onde sei, até agora disse não, obrigado, eu prefiro ficar foragida mesmo. O que não deixa de ser uma desmoralização adicional. O que mais que a gente tem? A decisão de ontem, Reinaldo, agradou o Palácio do Planalto. Não, Fábio Cuba. Sim. Não me diga. Foi. Foi? Foi, sim. Ei. O Portal G1 ouviu alguns assessores em Brasília, Reinaldo, e eles disseram que o presidente do STJ virou um forte candidato a uma vaga no Supremo. Além de ter mandado para a prisão domiciliar Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar, Noronha já havia em maio desobrigado Bolsonaro a exibir os exames de saúde, como você disse ainda há pouquinho, Reinaldo. Uhum. Lembrando que o presidente terá direito a fazer 2 indicações ao STF até 2022, com a aposentadoria dos ministros Celso de Mello, que vai acontecer neste ano, inclusive, e Marco Aurélio Mello no ano que vem. Isso, até 2021, na verdade. 2021, exato. Então... os próprios bolsonaristas estão falando isso. Era fatal, né? Não precisava nem ser bolsonarista, não bolsonarista também fala, né? Me parece que virou quase que um oferecimento, né? Mas parece que o Fischer, que é o relator, né? Porque, atenção, o judiciário está em recesso. Os presidentes dos tribunais fazem o plantão no recesso. Assim que volta a funcionar o tribunal, os relatores assumem os seus casos. O relator desse caso é o ministro Félix Fischer. Isso, Reinaldo, ele já deu sinais diretos a colegas de que pode rever decisões dadas pelo presidente da corte, João Otávio de Noronha. Fischer cogita rever, inclusive, a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia Aguiar, foragida desde 18 de junho. Se decidir rever a decisão de Noronha, Fischer pretende fazer isso logo que terminar o recesso da corte, no início de agosto. Olha, veja só, eu já disse, a decisão conforme tomada pelo... Fica tudo atrapalhado, né? Vamos lá, meninos, vamos pensar aqui. A argumentação do seu Noronha para soltar a dona Márcia, cuidar do marido. Portanto, ele não viu... E o marido está solto por quê? Por uma questão de saúde. Então, se é por uma questão de saúde, ele não está entrando no mérito da razão da preventiva, certo? Acompanha o raciocínio, tá claro? Ele não está entrando no mérito da preventiva. Ele está pegando uma questão associada, que é a questão de saúde. Ele é um paciente de câncer e existe o risco da Covid-19. Então ele pode ir para casa. Mas a mulher dele nem tem câncer e, enfim, deve ter uma idade ali, não sei o quê, mas ele não argumentou a questão de saúde. Não havendo a questão de saúde dela, não haveria razão
da domiciliar para ela. A domiciliar para ela vem apenas para colaborar com ele, que por sua vez há quem cuide dele. Mas como mantê-lo fora da prisão, se ela, na verdade, que não é o centro da investigação, continua, no entanto, presa? Enfim, quando você começa a ficar fazendo direito criativo, aí você tem que emendar uma escolha do direito criativo com outra escolha do direito criativo, e assim vai, daqui a pouco você já não sabe mais o que você está fazendo. Vira um melê dos diabos. Uma coisa é certa, essa decisão é tudo, menos técnica. E mais, né? Seria esse o padrão da justiça? Acho que não, né? Inclusive no STJ. O que nós temos aí? Tem uma informação que a Mônica Bergamo passou, né? O que essa mesma corte fez aí, já? Ela fez uma comparação, né, a Mônica Bergamo na coluna dela, Reinaldo. A mesma corte que libertou Fabrício Queiroz por causa da pandemia manteve preso um homem que roubou 2 frascos de shampoo de R$10 cada um e que tinha entrado com habeas corpus usando exatamente o argumento da Covid-19. A decisão contrária ao jovem foi do ministro Félix Fischer. Em seu despacho, ele citou sentença de outro ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, e escreveu o seguinte, aspas, a crise do coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, inelutavelmente, não é um passe livre para a liberação de todos. Né? E o Estadão publicou uma matéria, você está com o link aí, Tá na mão. Furruia? Tá aí? Uhum. Então, tem uma decisão do Supremo para idosos, para grávidas com risco de contrair Covid-19, para mulheres que têm filhos de até 12 anos. Será que isso está sendo cumprido? Fala para nós, conta aí, Bob Furui. Reinaldo, o Estadão traz aqui a seguinte informação. O Estadão vai além da Folha. Ele diz o seguinte, ele diz que o ministro João Otávio de Noronha, durante a pandemia, mesmo para pessoas de grupo de risco da doença, como idosos e gestante, ele não tirou essas pessoas da cadeia. Aí o Estadão vai atrás do que ele fez. Em março, por exemplo, Noronha indeferiu o pedido feito pela Defensoria Pública do Ceará para tirar dos presídios do Estado idosos, grávidas e outras pessoas dos grupos de risco do coronavírus. Também no dia 29 de abril, Noronha negou o pedido da defesa de um empresário chinês de quase 60 anos e que alegou problemas cardíacos. Então, doutor Noronha, aí fica difícil, né? O senhor vê? Aí fica difícil. Aí as pessoas são obrigadas a perguntar se só vai ter direito ao benefício quem for amigo do presidente. Fica chato pro senhor. Porque já nem é o tribunal, já é o senhor mesmo. Porque poderia dizer assim, não, Noronha sempre faz isso. Não, mas o Noronha é conhecido por não fazer isso. Tem uma matéria que está no Intercept Brasil, comandado pelo meu querido Leandro Demore, né, sobre grávidas e mães que estão na cadeia. Há uma decisão do Supremo recomendando que essas mães de crianças até 12 anos, grávidas, que elas sejam postas em prisão domiciliar. E os juízes não estão fazendo isso, em regra. E há um dado aqui, na reportagem. A última informação disponível a que tivemos acesso é que 3.233 gestantes e mães de crianças com até 12 anos, ou que cuidam de pessoas com deficiência, seguiam presas. Esse no levantamento mais recente, feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, agora em 8 de maio. Entende? Uma reportagem chamada E aí STF.
juízes, e aí ali o destaque, o olho da matéria, juízes ignoram a lei e mantém mais de 3 mil mães de crianças na cadeia, mais de 3 mil mães longe dos filhos durante a pandemia. E que eu saiba, a dona Márcia Guiar, mãe de criança não é grávida, não está. E foi posta em prisão domiciliar sem aparecer para cuidar de alguém que está sob persecução penal e que tinha prisão preventiva decretada. Bom, isso vai gerar jurisprudência para os pobres de tão pretos e pretos de tão pobres? Ou, de fato, é uma decisão que vale para os fidalgos e para aqueles que são amigos do rei? E não, olha, eu até sou tendente a achar que sim, que as pessoas podem ter sim esse benefício para que não fiquem doentes. Eu quero saber por que isso atende só a algumas pessoas. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que é um rapaz que sempre opina bastante, ele tinha ideias muito claras a respeito disso, né? Vamos lá? Vamos ver como é que era o passado? Vamos ver como as pessoas vão pagando com o tempo, né? Pela língua, essa gente que é a favor do pega pra capar. O que o Eduardo falou? Vamos lá. Os que comemoraram a prisão domiciliar hoje, Reinaldo, já fizeram críticas a ela antigamente. Como lembrou o jornal Folha de São Paulo, o deputado Eduardo Bolsonaro atacou a prisão domiciliar em dezembro de 2017. Em uma postagem nas redes sociais, um dia depois de o empresário Marcelo Odebrecht deixar a cadeia, Eduardo escreveu o seguinte, aspas, ladrão de galinha ir para a cadeia e ladrão amigo do rei para a prisão domiciliar, leia-se mansão, é sinônimo de impunidade. Infelizmente, juízes se utilizam de brechas nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar o Instituto da Prisão Domiciliar. É preciso revogar o Instituto. Inclusive, ele não sabe a diferença entre instituto e estatuto. Né? Não sabia que a prisão domiciliar era um instituto. Sim. Meu Deus, é a barbárie absoluta. Né? Da prisão domiciliar. Muito bem, Eduardo. Muito bem. Agora não, né? Agora provavelmente você é a favor. Rapidamente, gente, descobrimos um segredo. O Carluxo, ontem, que ele fala por enigmas, né? Parece que se descobriu que, eu mesmo vou falar, ou ele vai para o Texas, ou ele vai para Brasília ajudar o pai. É isso que seria essa mudança de vida e tal. Eu fiquei curioso no Texas. O que será que ele vai fazer? Vai ser um rancheiro no Texas? Né? Aquela vida rural no Texas, aquela coisa de homens viris, valentes, que remetem um pouco àquela coisa do velho oeste, da conquista, né? Vai lutar lá com os índios Sioux, não sei o que vai fazer, nem sei se tem índios Sioux no México também, depois eu preciso pesquisar.